Muito bem, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Diálogos. Quando você tenta imaginar Deus, o que vem em sua mente? Nós não temos informações sobre a aparência física de Deus. Só sabemos o que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Porém, podemos conhecer Deus através do que Ele nos revela, do que Ele deixou dito sobre Ele mesmo para nós, os seus atributos, um pouco mais do seu caráter. E é sobre isso que iremos falar hoje no programa Diálogos. E para essa conversa, nós temos aqui conosco dois amigos pastores, o pastor Felipe Bauer e o pastor Gilberto Tais. Mas o programa Diálogos começa após a vinheta. Muito bem, pastores, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos. É um prazer recebê-los aqui para essa conversa, para essa troca de informações entre nós, amigos e pastores. Seja bem-vindo, pastor Felipe Bauer, seja bem-vindo também, pastor Gilberto Tais. É um prazer recebê-los para esse momento especial. Mas eu quero, nesse momento, dar aqui o nosso grande abraço, uma boa noite aos nossos internautas, nossos amigos que estão nos acompanhando, espalhados em todos os cantos desse Brasil afora e também mundo afora. E eu já vi que tem muita gente bacana conosco. E eu quero convidar você a nos fazer saber de onde você está falando, de onde você está assistindo esse programa hoje, essa noite. Escreva para a gente, por favor, aqui nos nossos comentários, no YouTube, no Facebook. Eu queria mencionar qual é a sua região. Já vi que tem gente de Petrolina, já vi que tem gente de Campinas, São Paulo. Também tem muita gente bacana aqui de Paraná. Temos gente também de Franca. Temos gente da Bahia. Olha aí o pessoal de Bahia. Um grande abraço ao nosso povo da Bahia. Sejam todos bem-vindos, Pará. Temos pessoas também, olha só, do interior de São Paulo, Guarapari, Mato Grosso, Pernambuco. Parabéns a todos vocês, internautas, que estão nos acompanhando aí. Lá do Pernambuco, um grande abraço aos irmãos e amigos aí do Pernambuco. Também temos pessoas aqui de pertinho da gente, Sorocaba, temos também gente de Diadema. Sejam todos bem-vindos aí. Jundiaí, olha aí, temos a Ivani lá de Jundiaí, Fortaleza, olha o povo de Fortaleza representando aí o pastor. Pessoal de Fortaleza conectado com a gente. Um abraço ao povo de Fortaleza, um abração a vocês. E temos gente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Ilhéus, olha aí, ó. Olha, pessoal do Maranhão, Ribeirão Preto, Goiás, olha aí. Muito bem, gente. Boa noite a vocês. Um grande abraço a todos os nossos internautas. Esse programa só existe por conta de vocês. Então, eu quero desafiar você neste momento a fazer o seguinte, olha só. Eu quero aí a sua fé, hein? Quero o seu poder no clique. Eu quero que você clique no botão compartilhar e você vai compartilhar no seu feed do Facebook aí, ou nos seus stories, colocando assim, ó, vem dialogar conosco, tá bom? É só essa frase curtinha aí, ó. Vem dialogar conosco, compartilha com seus amigos, com seus contatos, manda também para aquelas pessoas que não têm o privilégio que você teve, talvez de ter estudado a Bíblia, ou de conhecer um pouco da Bíblia, manda para aqueles contatos que falam assim, olha, você não quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, os atributos de Deus? Faz isso aí agora, tá bom? Convida aí as pessoas que estão conosco também, para estarem conosco também. E eu peço a você, e é claro, sempre peço isso com muito carinho, que você mande para nós aqui a sua contribuição. Você participa conosco no diálogo, você pode dialogar com a gente também. Mande suas perguntas dentro do tema. Sempre volto a dizer, é dentro do tema. Se for fora, volto a alertar você. A nossa equipe aqui de programação, eles vão excluir sua pergunta. Mas se for dentro do tema, há grande chance de ela chegar até nós aqui, tá bom? Então, coloca aqui nos nossos comentários uma pergunta pertinente ao nosso tema. Os atributos de Deus é o nosso tema de hoje. Mas vamos conhecer agora os nossos convidados dessa noite. E aqui eu quero começar com o pastor Felipe Bauer. Pastor Felipe, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco. Queremos saber um pouquinho sobre você, sobre o seu ministério, aonde você está servindo neste momento, qual é a sua experiência com Deus, aonde você já serviu a Ele e onde você está, da onde você está falando neste momento, pastor. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua história. Muito bem, boa noite, pastor Lana, boa noite, pastor Gilberto, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Espero que todos estejam bem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, é um prazer estar aqui com você, Lana, que é o meu amigo também, né? Muito bem. Bom, eu falo da região sul de São Paulo, nesse momento, moro aqui entre a região da Vila Andrade, Morumbi, sou vizinho do pastor Lana, estamos aí bem perto. Nesse momento eu falo da região sul, portanto eu sirvo a igreja na Associação Paulista Sul, nessa região de São Paulo. Eu me formei em teologia no ano 2017, em 2018 eu me formei também em pedagogia, tenho uma formação na área educacional,
E em 2019 iniciei uma pós-graduação em gestão educacional. Em 2019 também eu vim para São Paulo para poder servir a Deus aqui no campo da APS. Eu cheguei aqui na APS e fui professor das matérias de Bíblia, também fui professor de filosofia, de sociologia aqui no campo. E aí, atualmente, eu tenho a oportunidade de estar servindo a Deus como pastor escolar na escola do Campo de Fora. Se tiver alguém nos assistindo de lá, né? Ou que tem um filho que estuda lá, ou que nos ajuda lá, que trabalha lá, algum colaborador, um grande abraço a você. Eu tenho a difícil missão de substituir o pastor Lana lá, né? Entrei no lugar do pastor Lana, que tem sido realmente uma grande bênção de Deus na minha vida, desde quando eu vim aqui para o campo. O Senhor tem derramado, sem dúvida, chuva de bênçãos em minha vida. Muito bem, pastor Felipe. Obrigado, viu, por ter aceito o convite de estar conosco aqui nessa noite. É um prazer recebê-lo. Vamos conhecer também o pastor Gilberto Tais. Pastor Gilberto, fala um pouquinho para a gente de onde você está falando, de que região, aonde você já serviu a Deus, como você tem servido Ele hoje. E fala um pouquinho também, pastor, de um trabalho fenomenal que você tem para a internet, né, com nossos amigos internautas também. Conta um pouquinho a sua experiência para a gente, pastor. Ok, uma boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo. Uma boa noite aí o Daniel, o Felipe, tá? E eu sou nascido no estado do Paraná, numa cidade chamada Rolândia, mas eu morei praticamente quase que a vida toda ali no sul de Minas Gerais, bem na divisa com o estado de São Paulo, né? Eu sou graduado em filosofia e sou graduado em teologia, tenho pós-graduações na área de ciência da religião, ensino de filosofia, pós-graduação na área de revisão de texto, na área de história, antropologia, e eu estou agora concluindo a pós-graduação em arqueologia, ali do NASP, né? Essa pós-graduação do NASP na área de arqueologia. E estou concluindo também o TCC, graças a Deus, concluindo o TCC do mestrado em teologia bíblica, interpretação bíblica. Essa é a minha formação. Eu sou paranaense de nascença, eu tenho o coração mineiro, mas o coração agora fica em conflito, né? Se é mineiro, se é pernambucano ou se é cearense, porque a minha esposa é pernambucana, eu casei com uma pernambucana. Quando me perguntam, eu falo, olha, eu sou brasileiro, porque nasci no Paraná, vivido em Minas Gerais, coração meio cearense, meio pernambucano, eu sou brasileiro. Bom, como foi mencionado, assim, um detalhe, hoje eu estou trabalhando aqui em Fortaleza, já estive trabalhando no distrito ali de Itapajé, depois Sobral, e hoje eu sou pastor aqui no Distrito Central de Fortaleza, da igreja do grupo Nova Criação, do grupo Louvert, muito conhecido aí no Brasil. E eu tenho, de fato, um canal na internet chamado Fé ou Fideísmo. Muita gente já deve conhecer. O canal é Fé ou Fideísmo, no YouTube, Fé ou Fideísmo. Você entra lá, já aproveita, né, Daniel? Já que a propaganda é de graça, então você entra lá, já se inscreva, ativa o sininho, como diz os youtubers, né? Uhum. E você vai, com certeza, apreciar. Ali a gente fala muito sobre arqueologia bíblica, ali a gente fala sobre estudos bíblicos, sobre mensagens bíblicas, reflexões espirituais, palestras diversas sobre os 10 mandamentos, sobre profecias. Inclusive, todo domingo eu estou fazendo uma série chamada Série Eventos Finais. Está tudo lá no canal, no YouTube, Fé ou Fideísmo. E para quem quiser seguir o pastor Gilberto Tais, no Instagram também, tem um Instagram. No Instagram é Gilberto Tais, no YouTube é Fé ou Fideísmo, mas no Instagram é Gilberto Tais. O Tais, só para não confundir, é T-H-E-I-S-S, tá bem? Uhum. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. É isso, pastor, nós que agradecemos. Vamos começar então com uma oração? Pastor Felipe, você pode, por favor, dirigir uma oração para iniciarmos nossa conversa? Claro. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós somos gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos deu na Tua presença. Nós somos gratos a Ti por tantas oportunidades a nós oferecida, oportunidade da salvação que se renova na nossa vida todas as manhãs, e também pela oportunidade que temos de aprender mais a Tua palavra. Nós estamos aqui nesse encontro para isso, ó Deus.
para aprender mais sobre a tua vontade, para aprender mais sobre o Senhor através da tua palavra. Portanto, nós pedimos orientação do Espírito Santo para esses momentos que se seguirão aqui nesta reunião, que o Senhor possa conduzir, dirigir os nossos pensamentos, também a nossa fala, mas que, sobretudo, aquilo que for falado e aprendido aqui possa encontrar lugar no nosso coração, para que haja uma mudança no sentido de nos tornar melhores cristãos, melhores pessoas que aguardam o reino, que amam a Jesus Cristo. Amém. Esteja com cada filho teu que está nos assistindo pela internet, os alcance com tua bondade e misericórdia, a nós que estamos aqui também, é que nós clamamos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nosso tema de hoje é um tema muito bacana, os atributos de Deus. Eu começo dizendo assim que aquilo que nós sabemos de Deus foi Ele que nos revelou. Isso é algo formidável, isso é fantástico. Quando eu vou estudar a Bíblia com alguém, eu digo assim, né? Aquilo que nós sabemos de Deus foi Ele que contou, né? Ele mesmo que escreveu uma autobiografia sobre quem Ele é, ou sobre como Ele é. Pastor Gilberto, como entender, então, o que são esses atributos de Deus? O que seria, pastor, esses atributos de Deus? Olha, falando primariamente a respeito da pessoa de Deus, quando se fala da pessoa de Deus e de seus atributos, não é fácil descrever. E isso geralmente ocorre porque, primeiro, porque ele não se revela continuamente de forma direta e visível. Segundo, porque a Escritura não revela a pessoa de Deus na condição de um fato que precisa ser comprovado racionalmente. A Escritura não tem essa preocupação de provar a existência de Deus, apenas apresenta ele como sendo existente. Ela simplesmente o apresenta como sendo o que, de fato, ele é. E nós o conhecemos, pelo menos, por 3 razões. Primeiro, através da história, né, a gente chama isso de revelação geral. Naquele episódio, quando os espias vão ali se encontrar com Raabe, e Raabe fala que ela tinha ouvido falar das histórias quando o Deus de Israel havia libertado o povo. Então, ela ouviu um relato histórico, né? Então, através da história, que seria uma revelação geral, através da natureza, que seria também uma revelação geral, embora a natureza, claro, corrompida por conta do pecado, ela não apresente assim na plena perfeição a revelação de Deus, mas ela ainda apresenta, de certa forma, uma revelação a respeito do Criador, a respeito de Deus, né? Uhum. E através das Escrituras, e foi por meio dela que Deus decidiu apresentar-se diante do ser humano. E o fez ainda de forma mais abrangente através do próprio Cristo, do próprio Jesus. Jesus é a revelação especial de Deus também, né? Nós conhecemos o Pai, a Deus, através de Cristo. Agora, a maneira mais eficaz de evidenciar essa existência de Deus é através do relacionamento pessoal com Ele, né? Aí, cada um que tem essa experiência que pode dizer bem como que Deus é em sua vida. Agora, sobre os atributos divinos, eles são, assim, frequentemente mencionados como sendo onipresente, onisciente e onipotente, né? Mas Fernando Canali, por exemplo, ele vai ampliar um pouco mais esse conceito, descrevendo eternidade, mutabilidade, amor, ira e transcendência. Bom, mas dentro dos aspectos dos atributos, nós encontramos a misericórdia, a redenção, o perdão de Deus, a fidelidade de Deus para com as suas promessas, para com o ser humano, a bondade, a paternidade, que ele se apresenta como pai, a criação e a justiça, a sua justiça. Muito bem. Se fôssemos falar sobre cada um desses atributos, teríamos que ter um programa de 50 dias, não de 50 minutos. É isso que eu fiquei pensando. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses atributos. Eu vou começar aqui, pastor Felipe, me ajuda a entender o seguinte, e também os nossos internautas. Como entender um Deus eterno, pastor? Como é que a gente consegue entender um pouquinho sobre isso? Muito bem. Há uma concordância geral na teologia, no estudo da teologia, de que Deus é eterno. Isso, ninguém discorda dessa realidade, isso é uma verdade, é uma concordância geral de todos que Deus é eterno. Agora a questão a questão sobre a eternidade de Deus é como é essa eternidade de Deus. Então, como Deus se relaciona com o tempo, né? Seria Deus um ser atemporal, ou seja, alguém que está fora do tempo, que está alheio ao tempo, que tem uma realidade completamente distinta, diferente, ou seria ele temporal, né? Será que ele tem uma duração infinita, não tem início nenhum fim? Então, a questão hoje em dia não é se Deus é eterno ou não, mas como ele se relaciona com o tempo. Ele é atemporal ou ele é temporal? Bom,
Segura aí, pastor, segura aí, vamos chegar lá, vamos entrar lá. Então, olha só, então a gente já viu aí que Deus, ele tem uma relação interessante com a eternidade, né? E nós temos até algumas características desse principal atributo sobre a eternidade de Deus. E isso falando de um só, né? E nem falamos dos demais ainda. Agora, você que está nos assistindo aqui, você pode participar conosco. Lembrando que você pode enviar uma pergunta para a gente, ou perguntas para a gente aqui via nossos comentários. Mas eu quero fazer um convite para você. Você que está nos assistindo e você quer conhecer mais as Escrituras, você pode fazer um curso totalmente gratuito bíblico conosco. E apareceu para você agora na tela aí um QR Code, você pode apontar o seu celular, você pode ir diretamente ser direcionado para uma página do Simpla, uma ferramenta, e ali você faz sua inscrição, e você vai fazer um curso chamado Jesus Restaurador. São 20 módulos, e ali vai mostrar a relação de Cristo com diversos temas da Bíblia. É totalmente EAD, você faz no seu tempo, na sua disponibilidade, e no final você recebe um certificado digital gratuito. Olha que legal? Não perca tempo, se inscreva agora mesmo e faça esse curso bíblico, o curso Jesus Restaurador da Vida. Tá bem? Mas vamos lá, nós já temos aqui algumas pessoas participando, tá chegando perguntas aí para nós, e aí já vou lançar uma para os nossos convidados. Mas, pastores, eu queria entender um outro ponto aqui, outro aspecto da eternidade ainda. Olha só, existe um texto, Efésios capítulo 1, verso 4, que Paulo diz assim sobre o plano da salvação, né? Que ele foi criado antes da fundação do mundo. Como entender essa questão da eternidade baseado nesse texto de Paulo? Ô, Daniel, é curioso notar que, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, Paulo ele afirma que a graça nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Mas também, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, afirma que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação eterna. No Evangelho de João 17, verso 24, também fala do amor do Pai pelo Filho antes da fundação do mundo. E lá em Pedro também, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, ele vai se referir ao plano da salvação de Deus por meio do Cordeiro, sendo conhecido antes da fundação do mundo. E no livro do Apocalipse, João, ele vai descrever ali os nomes no livro da vida, né, como sendo escritos antes da fundação do mundo, né, no capítulo 13 de Apocalipse, verso 8. Então, portanto, eu diria que a eleição divina ela não foi um plano de última hora. O sentido é que não foi de última hora. De forma alguma, Deus não foi pego de surpresa. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra, Daniel. Olha só. Antes da existência da humanidade, exatamente. Deus já havia decidido nos escolher em Cristo para a salvação, caso houvesse a materialização da morte eterna que viria por intermédio do pecado. Então ele nos escolheu antes dos tempos eternos. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso revela a supremacia da bondade de Deus e o amor de Deus para com a humanidade, mesmo antes de sua existência. É um amor que transpõe o tempo. Talvez seja por isso, inclusive, Daniel, que o profeta Jeremias ele vai escrever que com amor eterno te amei, não é? Te amei. Muito bem. Pastor Felipe, pegando o gancho na fala do pastor Gilberto, eu queria entender um pouquinho melhor, e já vi aqui que tem internautas que ficaram muito curiosos com essa questão de eternidade, atemporal e temporal. Pastor, em poucas palavras, ou se você quiser gastar um pouquinho mais, também fica à vontade, mas como entender a questão de atemporal e temporal? Como a gente pode definir essas duas questões? Essa pergunta é para ambos, fiquem à vontade para quem quiser colaborar dentro dela. Mas, pastor Felipe, se puder iniciar a conversa, como entender essa questão da atemporalidade e da temporalidade? Qual é a diferença entre eles? Muito bem. A temporalidade, então, seria Deus estar fora da experiência humana de tempo. Então, ele está alheio ao tempo. Ele tem uma realidade completamente distinta e ele vive essa realidade. A grande questão, a grande intenção de se utilizar que Deus e de falar que Deus é atemporal é, na verdade, uma defesa, né? Uma defesa à perfeição de Deus, uma defesa à imutabilidade de Deus, é uma defesa sobre quem Deus é, sobre a perfeição dele. Então, o tempo, quem está dentro do tempo é mudado pelo tempo, é afetado pelo tempo. Então, nós experienciamos o tempo.
Quando nós nascemos, inclusive 1 Coríntios 2,7 diz que o tempo do homem, ele teve um início. Quando nós começamos a experimentar o tempo, nós somos afetados pelo tempo, porque nós envelhecemos, porque nós aprendemos, porque nós mudamos. Então, a questão de Deus, dessa intenção de dizer que Deus é atemporal, que ele está fora e vive uma perspectiva diferente de tempo, é para defender exatamente isso, que Deus não muda com o tempo. Deus, ele não envelhece, Deus, ele não vai se tornar mais sábio com o tempo, como nós nos tornamos mais sábios com o tempo. Então, essa questão da atemporalidade é uma defesa sobre esses aspectos de perfeição e imutabilidade de Deus. Agora, a dificuldade que aparece na temporalidade, que daí é a duração infinita, não tem início, mas não tem um fim também, é um tempo de duração, é caracterizado pela experiência dentro do tempo. Aí eles vão levantar a questão, aqueles que não defendem a temporalidade, que é exatamente isso. Então, Deus é afetado pelo tempo, certo? A outra questão é que nós podemos entender o que conhecemos também, talvez o pastor Gilberto tenha mais conhecimento sobre essa teologia, a teologia do processo, que Deus ele estaria vivendo a experiência do tempo, né? Ele se coloca na experiência do tempo, logo ele não consegue saber de forma definitiva o que vai acontecer no futuro, porque ele está vivendo o processo e experiência do tempo. Então tem essas grandes dificuldades que acontecem, tanto na perspectiva de atemporal, que é um Deus que vive distintamente fora do tempo, para que ele não seja afetado pelo tempo, mas aí o que acontece? Ele é um Deus que não tem conexão com a humanidade, né? Ele é um Deus que não entra na história do homem, porque ele não pode ser afetado pelo tempo. Mas o que nós vemos na Bíblia é o contrário disso. Nós vemos Deus entrando na história do homem, vivendo um certo tipo de processo. E a dificuldade da temporalidade é exatamente isso. Se você coloca Deus na experiência do tempo, logo Deus ele não pode saber exaustivamente qual é o futuro do homem, porque ele está vivendo um processo como o homem vive um processo. Então tem essas duas, dentro dessas perspectivas, a temporalidade e a temporalidade, essas grandes dificuldades. A teologia clássica, só para fechar essa questão, por muitos anos, isso é uma defesa que veio da filosofia, não é mesmo, pastor Gilberto? Inicialmente com a patrística lá de Agostinho, depois com a escolástica de Aquino, que eles tentaram fazer uma articulação entre o sistema religioso com a filosofia. Eles trouxeram esse aspecto, essa característica da temporalidade grega para dentro do sistema religioso. Então, por isso que começou-se a pensar nesse Deus atemporal e temporal. Interessante. Pastor Gilberto, como percebendo aqui, então, esse drama, né, da história entre Deus participar ou não da realidade do tempo humano, e a Bíblia traz muito claro assim, um aspecto muito forte de temporalidade. Deus é temporal, Deus ele se relaciona com o homem dentro do seu tempo. Como a gente pode dar alguns exemplos disso, pastor? Como é que as pessoas podem entender que Deus ele está, sim, relacionado com o tempo, com o ser humano? Deus ele faz questão de estar dentro do tempo junto com o homem. Olha, eu diria o seguinte, Daniel, que esse assunto, como bem apresentou Felipe, é um assunto hoje amplamente discutido tanto dentro quanto fora da teologia adventista, né? Tem teólogos que apreciam tratar desse tema do ponto de vista da atemporalidade, e há teólogos que apreciam tratar desse assunto de forma contrária. Um teólogo que gosta muito de tratar desse tema é o Fernando Canali, por exemplo, e ele direciona mais para o aspecto da temporalidade. Mas, independente da posição, como bem já apresentou o próprio Felipe no início, né, nenhuma delas negam a imutabilidade e a eternidade de Deus. Isso é que é mais importante, né? Sim. É um assunto complexo, não é fácil de lidar com ele, e nós temos bons argumentos, tanto contra quanto a favor a respeito desses dois assuntos, né? Tem aqueles, por exemplo, que acham que é possível unificar as duas situações. Deus, por ser um Deus que está acima de qualquer limitação, ele pode, por exemplo, isso é o pensamento de alguns, ele pode, por exemplo, ser atemporal e se relacionar temporalmente com a humanidade. Enfim, é um assunto muito complexo. Inclusive, eu tenho um artigo que está no meu blog, Fé ao Fideísmo. Eu tenho um blog, esqueci de mencionar, ó. O blog é www.feofideismo.com.
e lá tem um artigo que trata desse assunto, mostrando as convergências e as diferenças desses dois posicionamentos. E, pasme, os dois lados apresentam conexões bíblicas para fortalecer o seu pensamento, os dois lados. Muito bom. Agora, o pastor Felipe comentou um outro aspecto também, pastores, que eu quero puxar um gancho aqui já. O pastor Felipe falou também sobre a questão de uns atributos de Deus, que é a questão da imutabilidade, né? E aí tem um texto de Tiago 1,17, que diz ali que em Deus não pode haver existência de variação ou sombra de mudança. E aí a gente coça a cabeça, para quem tem cabelo, né? Eu não tenho, mas às vezes assim a gente coça a cabeça. É isso mesmo, pastor, Deus não muda, Deus não tem mudança, Deus não muda, não, é imutável. Como é que funciona essa questão? Então, pastor Lana, só pegando ainda um pouquinho da discussão anterior, talvez uma das provas mais contundentes, agora falando sobre a filosofia adventista, nós nos reconhecemos como um movimento profético. Bom, Deus, ele interagindo no tempo, isso quer dizer que o plano da salvação é algo real, porque o plano da salvação acontece no nosso tempo. Inclusive, as profecias são marcos temporais, certo? No nosso tempo, em 1844, Deus, ele cumpriu um aspecto profético. Então, Deus, ele pode se relacionar com o nosso tempo, embora ele viva o tempo de forma diferente da nossa, porque a nossa concepção é de transitoriedade. Nós temos uma duração no tempo, Deus não. Mas ele pode viver a experiência do tempo, como nós vivemos, mas isso não quer dizer que ele está preso ao tempo, porque nada pode prender um Deus eterno, um Deus onipotente, certo? Bom, agora a questão da imutabilidade, e a questão, ela continua ainda nessa questão da temporalidade. Porque por muitos anos entendeu-se, a teologia clássica entendeu essa questão da temporalidade de Deus. Deus, ele vive fora do aspecto humano. Logo, ele não se relaciona com o ser humano na história. Então, ele é um Deus impassivo, é um Deus que não tem reações, é um Deus que não se preocupa com o ser humano na própria história. Para você ver, novamente, é só uma perspectiva grega, não é mesmo, pastor Gilberto? Essa é uma perspectiva grega sobre o que é ser Deus. Era a compreensão que eles tinham do panteão, os deuses que são impassivos, não têm reação em relação ao ser humano. Mas o que nós vemos nas narrativas bíblicas, inclusive com maior ênfase no Antigo Testamento, é Deus se relacionando com o ser humano, inclusive ele mudando, podemos dizer aí, nessa questão de arrependimento, variação ou sombra de mudança, ele mudando de opinião com a questão de Nínive. Então, será que Deus realmente ele muda de opinião? Talvez a gente possa, talvez não. Acho que o caminho para nós entendermos essa questão de Nínive, e pegando esse gancho com o texto do Novo Testamento, que em Deus não há variação nem sombra de mudança, não é uma mudança em si, mas uma adaptação ao seu propósito. Porque o propósito de Deus, ele continua sendo o mesmo. E o propósito máximo de Deus é redentivo. Certo? O propósito de Deus é redentivo. Todo juízo divino visa a redenção. Inclusive na destruição dos ímpios, visa a redenção, visa a salvação daquele povo. Então é uma adaptação ao propósito dele. Bom, qual era o propósito de Deus para Nínive? Era salvá-los daquele mundo, daquele pecado, daquela vida de pecado que eles estavam vivendo. Mas eles se arrependeram, eles seriam salvos para que eles não caíssem mais profundamente do que eles estavam, sendo mortos. E isso a Bíblia reconhece como um ato até mesmo estranho de Deus. É o que a gente viu na lição semana passada, que a gente tem visto aí. Um ato estranho de Deus. Agora, pastor, segure um pouquinho só, por gentileza. Tem duas perguntas que a gente tem que responder. Os nossos internautas aqui, eles querem participar conosco aqui. A primeira pergunta vem de Adriano Vago e tem muito a ver com o que você acabou de falar, pastor Felipe, com relação à salvação. E aí fiquem à vontade, ambos, para comentar a respeito. A primeira pergunta de Adriano é a seguinte: Deus ameaça as pessoas para forçar as pessoas a fazerem a vontade dele, para que dessa maneira possa salvá-las? Olha que interessante, hein, pastor? Será que Deus força as pessoas a fazerem a vontade dele para que desse jeito ela possa salvá-las? E aí vem logo em seguida uma pergunta do Joilton Chaves. A pergunta dele é a seguinte: não existe conflito entre onisciência e onipotência? Será que existe um conflito entre esses dois elementos, onisciência e onipotência? E aí, pastores, o que podemos dizer em relação a esses dois aspectos? Essa é uma questão que vai cair
sobre o porquê existe o mal, né? O trilema de Epicuro. O trilema de Epicuro ataca exatamente a onipotência, a benevolência, a onisciência de Deus. Mas o trilema de Epicuro, ele foi resolvido com a questão do livre-arbítrio. E só fazer um parênteses aqui na questão do livre-arbítrio, o ser humano ele não tem capacidade por si só de escolher por ele o que é certo e o que é errado. Enganoso é o coração do homem, né? A gente não consegue escolher por nós mesmos o que é certo e o que é errado. Deus é quem define o que é certo e o que é errado. Na Bíblia nós vemos isso, Deus definindo o que é certo e o que é errado. E propõe um caminho de vida e um caminho de morte. Você escolhe, então, um caminho de vida. Nós temos, então, a liberdade para escolher entre o que é certo que Deus já definiu antes e o que é errado que Deus já definiu. Então, não há um conflito. É exatamente isso que acontece no trilema de Epicuro, quando nós entendemos que temos a liberdade de escolher entre o bem já definido e entre o mal já definido também. Ok, Daniel, a respeito do... Deixa eu só desativar aqui o celular. Eu falei ok e o Google ativou aqui. Bom, olha, sobre essa questão de Nínive que o pastor Felipe apresentou, de fato, realmente trata-se de uma adaptação à mudança da ideia e propósito por parte do ser humano. Do ser humano. Não apenas os povos de Nínive, mas todos nós, por exemplo, todos nós estamos condenados diante de Deus, literalmente condenados diante da justiça divina. Porém, a bondade de Deus pode mudar a sentença do juízo se existir arrependimento sincero. Então foi o que ocorreu em Nínive. Deus havia sentenciado o povo, mas o arrependimento deles mudou a ira divina em bondade, porque a bondade e o perdão são previstos na imutabilidade divina. Isso. Tanto a bondade quanto o perdão são previstos na imutabilidade divina. Estão mais conectados com a ideia da condicionalidade do arrependimento humano. Então as duas coisas são certas, e Deus não muda. As duas coisas são certas. A ira divina, se não houver arrependimento, e a bondade de Deus, se houver arrependimento. Percebe? Então as duas são harmônicas. Eu vou pegar um gancho com a tua fala, que eu queria entender um ponto que já vem para o nosso diálogo agora aqui. Se Deus é amor, pastor, como entender então essa questão da ira divina? Será que isso não é contraditório? Olha, Daniel, eu costumo dizer que até a ira divina é um reflexo do amor de Deus. Agora, a gente não pode interpretar a ira divina como a ira no sentido humano. O ser humano, ele se ira contra ser humano. Deus se ira contra o pecado. Então, os juízos divinos, eles são traduzidos como ira porque executa juízo contra o pecado. Então, o problema é que se eu não me arrepender e não me render a Cristo, a Deus, né, eu serei o alvo da ira divina por causa do pecado que persiste por minha livre escolha, por minha livre persistência. Então, eu penso que Deus, eu gosto de usar essa forma de pensar, que Deus, ele destruirá o pecado, e se eu permanecer agarrado propositalmente a ele, eu serei atingido pela ira divina, junto com o pecado. Então, entendeu? Então Deus destruirá os povos que não se arrependeram, porque eles jamais seriam felizes desfrutando as consequências de sua rebelião. Imagina se Deus criasse, por exemplo, um planeta separado só para os ímpios, só para aqueles que rejeitam a bondade, para aqueles que rejeitam o perdão de Deus. Eles seriam eternamente infelizes. Porque o pecado não traz satisfação, não traz felicidade quando passa a régua, quando chega o boleto bancário do pecado. Ele não traz felicidade, ele não traz satisfação, ele traz eterna dor, sofrimento, angústia. Então, até mesmo no sentido da ira divina, até a destruição dos ímpios será uma ocorrência fruto do amor de Deus. Percebe? O juízo é misericórdia, né, pastor? Exato, o juízo perfeito. de Deus é misericórdia. Muito bom. Perfeito. Amigos, essa conversa está boa demais. Eu estou gostando muito, os nossos internautas também. Mas vamos fazer uma pequena pausa, porque eu tenho que fazer um convite para os nossos amigos que estão conosco aqui. Está gostando dos diálogos? Está gostando dessa troca de ideia, desse bate-papo? Está curioso? Quer conhecer mais sobre os atributos de Deus? Quer entender mais das Escrituras? Eu quero te fazer um convite, então, meu amigo, meu irmão. Na tela vai apresentar para você agora um QR Code e também um site. Aí, ó, para você. igrejaunasp.com/curso bíblico. Você pode fazer um curso totalmente gratuito. São 20 módulos e você, no final, ali um EAD, você pode fazer no seu tempo, via celular, via seu notebook. Você pode fazer na sua folga, enquanto está indo para o trabalho, na hora do almoço.
você determina o seu ritmo ali para fazer o curso. E aí, no final, você recebe aí um certificado totalmente gratuito ali, digital, tá bom? Então, entra nesse curso, começa hoje mesmo e indica para os seus amigos. Convida toda a família, convida os amigos, manda via WhatsApp aí para os seus contatos, para que eles também possam conhecer um pouquinho mais das Escrituras Sagradas. Pastor, essa conversa está muito boa, está muito interessante. Eu já estou vendo aqui muita gente participando conosco. Agora, teve uma pergunta aqui que eu queria abrir para vocês. Nós já até respondemos ela quando falamos sobre a questão do tempo. A pergunta veio da Hilda Dias, e a pergunta é a seguinte: não existe tempo para Deus? Hilda, nós conversando um pouquinho sobre isso, um pouquinho atrás, nós falamos, e o pastor Felipe colocou uma expressão muito bacana aqui, a relação de Deus com o tempo é diferente da nossa, então existe tempo para Deus. Tanto é que ele também interage no tempo, as profecias, como bem foi colocado aqui, ele atua dentro do tempo, também junto com o ser humano. Mas vamos avançar um pouquinho mais, e nós vamos aqui falar um pouco sobre um outro aspecto. Nós vamos falar um pouquinho, queridos, sobre a questão aí da relação da encarnação na cruz. Como é que a encarnação da cruz nos ajuda a entender, pastores, sobre essa questão do amor de Deus, um amor eterno, essa imutabilidade? Como é que a gente pode entender um Deus que se encarna, um Deus que vive entre o ser humano? Como compreender isso, dentro desse aspecto dos atributos de Deus? Daniel, me permita só abrir um parentezinho da questão anterior. O Felipe comentou algo bem interessante, e eu estou aqui querendo também fazer um comentário breve sobre isso. Ele falou sobre o trilema de Epicuro, né, que vai tentar criar uma ruptura aí com a ideia da existência de Deus, né? Porque ele fala que Deus é amor, é todo-poderoso, mas o mal existe. Então, uma coisa é como se uma coisa estivesse anulando a outra. Se Deus é amor, então ele não é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, então ele não é amor, porque o mal existe, né? E tem uma réplica do William Craig, que ele faz essa indagação, e ele faz um trilema também bem curioso, bem interessante, que tem por objetivo justamente anular essa contrapartida, ou essa partida de Epicuro. Ele diz o seguinte, que se Deus não existe, então os valores morais, que é o que vai definir as atribuições do mal, também não existem. Ou seja, o problema é que o mal existe. E se o mal existe, então significa que os valores objetivos morais existem, o que vai trazer a ideia absoluta da existência de Deus, né? E então, tem uma frase do C.S. Lewis que ele falou sobre essa questão do mal, e ele descreveu que o sofrimento é o holofote de Deus para alcançar o coração. Deus não aprecia o sofrimento, Deus não tem prazer no sofrimento, mas às vezes acaba sendo uma das poucas ferramentas para alcançar o coração da humanidade, do ser humano. Você já percebeu que quando as coisas estão muito bem, quando a vida está próspera, tudo está bom demais, a gente tem a tendência de se afastar um pouco daqueles exercícios espirituais, como a oração, o estudo da Bíblia, né? Percebe? Sempre quando eu comento sobre esse assunto, muitos irmãos falam, pastor, é verdade. Quando as coisas não estão muito bem para mim, eu tenho a tendência de relaxar espiritualmente. Então, inclusive, tem uma citação de Ellen White que ela diz isso, que às vezes o sofrimento pode ser a única ferramenta que Deus tem nas mãos para conseguir ainda alcançar o nosso coração. É interessante isso, porque as pessoas vão se perguntar, pastor Gilberto, por que o mal é tão evidente no mundo e Deus não faz nada em relação a isso? Esses dias atrás eu estava lendo Santo Agostinho e ele fala, né? Deus cria todas as coisas boas, inclusive o homem. E dentro do livre-arbítrio do homem, em que ele que escolhe o mal. Então, o mal moral que acontece no mundo, o principal responsável por ele é o homem. Eu concordo em partes com Santo Agostinho, até porque ele vai falar que o mal em si não existe, o mal é a ausência do bem. No entanto, eu acredito que o mal existe aí o grande conflito que nos prova a respeito disso. Então, nós temos as duas coisas acontecendo, o mal moral acontecendo pelas escolhas do homem, escolher o que Deus já determinou que não é bom, mas também o mal que é o inimigo de Deus de todas as coisas. Então, nós não podemos culpar Deus pela existência do mal, não é mesmo? Se isso foi uma escolha e uma liberdade que ele deu para todos os seres, não somente para o ser humano, mas como para os anjos, que foi no caso de Lúcifer. Então, não há sentido a gente falar assim, mas se Deus ele é bom e existe o mal, quer dizer que ele não é totalmente bom, como propôs Epicuro. Não, ele dá a liberdade de escolher entre o que é bom e entre o que é mal. E o mal, o sofrimento causado pelo mal, e como que é maravilhoso Deus, né? Ele acaba utilizando isso como uma chave de salvação para as pessoas também, né?
Interessante. E você que está conosco aqui nos acompanhando, você pode participar conosco aqui desse Diálogos. Mande suas perguntas aqui nos nossos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. Lembrando que o nosso tema de hoje é os atributos de Deus. E eu queria aqui também já fazer menção a alguns atributos de Deus que são comunicáveis, né? Para você que está nos ouvindo aí e pegando também a ideia geral aqui da nossa conversa. Por exemplo, alguns atributos comunicáveis de Deus. O amor é um atributo comunicável de Deus. Deus comunicou o amor à bondade. A bondade é outro deles. A misericórdia é outro deles. A sabedoria, né? É Deus quem dá a sabedoria. Olha que interessante. São atributos comunicáveis. E ele também é a fonte de sabedoria, né? A justiça divina, olha aí, mais um atributo comunicável de Deus. A santidade, né? Um outro atributo comunicável de Deus. A veracidade, a verdade, né? E aí Cristo vem e reforça essa ideia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha aí, um atributo e tanto, né? De Deus, a verdade, a veracidade, a liberdade, né? Tão bem colocado aqui pelos pastores, a liberdade de escolha, né? Nós somos livres para escolher. Olha aí, mais um atributo. E a paz, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. Mais alguns atributos comunicáveis de Deus. Mas nós vamos voltar aqui para falar um pouquinho, ainda mais aqui, sobre um atributo bem interessante. A transcendência. E o nosso tempo está voando, pastor. Já está aí, estamos partindo para o final. Pois é, eu queria ainda fazer um comentário ainda sobre a questão da cruz do Cristo, a encarnação, o amor de Deus, se for possível. Então vai lá, comenta agora, pastor. Tá bem, então vamos lá. Uma pergunta que é muito comum fazerem para mim é a seguinte: por que Deus não criou apenas o bem? Né? Tipo, Deus olha para o futuro e ele então escolhe, ó, esse aqui eu vou criar porque ele vai obedecer, esse aqui eu não vou criar porque ele vai criar problema na frente. Faz uma seleção, um filtro, né? Ele olha para o futuro e faz um filtro daquilo que ele pretendia criar. E cria apenas aquilo que seja um reflexo do bem, né? A minha resposta é muito simples. Se Deus fizesse isso, a liberdade seria uma manipulação. Nós não seríamos livres genuinamente. A liberdade seria, o livre-arbítrio seria uma farsa. E outra coisa, nós seríamos escravos do bem, mesmo que fosse do bem. Seríamos literalmente escravos do bem. Então, inclusive, alguns até vão dizer o seguinte, que a existência do mal é a maior prova de que Deus, de fato, respeita pontualmente, severamente, ridiculamente, absolutamente a liberdade que ele concede ao ser humano. Para citar o C.S. Lewis, como o pastor Gilberto citou também, Cristianismo Puro e Simples, ele diz que Deus não se agradaria em criar seres programados para amá-lo, porque não faz sentido amar programado. Não faz sentido. Quando você ama de verdade, é uma entrega, é uma decisão. Você quem escolhe amar. Aí sim, o amor que você oferece faz sentido. Agora, quando você ama de forma obrigada, como você ama pelo medo, como colocaram aqui, né? Mas a gente não deveria amar a Deus pelo medo, não. Não, ele propõe o caminho de amor pela escolha, pela vontade. Aí sim, faz muito mais sentido o nosso relacionamento com Deus quando nós escolhemos amá-lo de nosso coração, e não programado e não forçado pelo medo. E interessante, né, pastores, que esses dois atributos que o pastor Felipe complementou aqui a resposta agora, são dois atributos que Deus foi quem nos deu, né? A liberdade e o amor. Olha só, que interessante pensar nisso. Pastores e amigos, obrigado pela participação de vocês. Eu quero que vocês deixem uma palavra final para os nossos internautas. Por que é importante para nós hoje conhecermos os atributos de Deus? Como isso pode melhorar a minha comunhão com Ele? Como isso vai abençoar a minha vida, pastores? Deixa para eles uma palavra final. Eu agradeço desde já a participação de vocês. Que Deus os abençoe. Com certeza vocês serão convidados a voltarem aqui para mais diálogos. E nós vamos aqui falar um pouco mais sobre alguns aspectos, com certeza ainda. Então, desde já, meu muito obrigado. E deixa uma palavra final para os nossos amigos que estão conosco. Eu diria o seguinte, Daniel, que os atributos de Deus poderiam melhorar minha comunhão com Ele. Bom, pode ajudar quando eu reconheço quem eu de fato sou diante dele e o que ele representa para a minha existência. Em outras palavras, de forma bem resumida, o que eu sou diante dele, quando eu reconheço, quando eu tenho essa clara percepção do que eu sou diante dele, que eu não sou nada. A Escritura até revela que somos menos do que o pó da terra, né? Então, quando eu tenho essa clara compreensão do que eu sou diante dele e a clara compreensão do que ele é diante de mim. Muito legal. Bacana, pastor. O pastor Gilberto comentou no começo, logo na primeira pergunta, que Deus se revela de algumas formas. O texto de Hebreus 1:1 diz que Deus se revelou pelos profetas e nos últimos dias por meio de Cristo Jesus. Amém. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Amém. Logo, quando eu estudo os atributos de Deus, também são os atributos de Cristo.
encontrar o amor, a mutabilidade, a perfeição, reconhecendo em Cristo os atributos de Deus, eu conhecerei cada vez mais o meu Senhor, o meu Salvador, e aí eu encontrarei a salvação. Então, por isso que é importante nós estudarmos os atributos de Deus, que são os atributos de Cristo, porque ele nos revela o Pai de forma mais perfeita. Muito bom. Pastores, obrigado demais, viu, por estarem conosco. Com certeza foi um momento abençoado aqui, esclarecedor para muitos dos nossos internautas, para todos que participaram aqui nesse bate-papo de hoje. E eu, com certeza, que as pessoas vão ficar assim, com gostinho de quero mais. E com certeza, talvez nós façamos aqui até uma parte 2, viu, com vocês de novo, para a gente poder explorar um pouco mais o tema, né? Porque o tempo foi curto. Essa sensação que eu termino o programa de hoje. O tempo foi curto para falarmos tanto sobre Deus. Olha só, Deus, ele é imenso demais, é imensurável, né? Ele é grande demais. Vou pedir para o pastor Gilberto concluir o nosso programa de hoje com oração. Logo em seguida, nós vamos ver aqui uma vinheta com a chamada do tema seguinte. Ok. Pai querido, muito obrigado por tua bondade. Muito obrigado por tua misericórdia. Muito obrigado pelo teu perdão que nos concede esperança, Senhor. Obrigado, muito obrigado, Senhor. E queremos pedir que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor ama. Nos ensine a ter misericórdia das pessoas como o Senhor tem da gente. Nos ensine, Senhor, a perdoar as pessoas como o Senhor perdoa a gente. E nos ensina, Senhor, a ter paciência com as pessoas como o Senhor tem paciência com a gente. O nosso coração é duro, é difícil, mas a gente acredita que pela tua graça a gente pode dizer um dia, como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nos ajuda, Senhor, por favor, nos ajuda, nós suplicamos, nós imploramos. Obrigado por esse momento que tivemos juntos aqui, estudando um pouco sobre o Senhor. Quão maravilhoso é poder estudar esse tema, Senhor. Que coisa mais maravilhosa, incrível. Obrigado pela tua palavra que dá essa revelação para a gente. É para a tua honra e glória, portanto, que nos despedimos, agradecidos sempre no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Amém, amém. Obrigado, queridos.